paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos estar meditando nesse dia acerca de um tema muito discutido, um tema muito refletido durante toda a história da humanidade. Eu gostaria de tomar como base o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 14, onde Tiago diz: porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Gostaria de estar meditando com você nesta pergunta feita por Tiago: o que é a vossa vida? Você já parou para meditar? Você já parou para pensar o que é a sua vida? Muitas indagações são feitas no decorrer de toda a história da humanidade. Muito se tenta explicar acerca desse mistério da vida. Por que nascemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos depois da morte? Existe a vida após a morte? Muito se tenta explicar. Na antiguidade, a vida, os fenômenos naturais, a vida e a morte era tentada se explicar através dos mitos, a mitologia grega, a saber. Houve um período que os filósofos, os grandes filósofos, Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles, tentaram trazer respostas acerca da vida. A bem da verdade, a filosofia nunca trouxe respostas prontas, ela sempre levou os homens a refletirem. Ela lançou por terra o senso comum e trouxe o senso crítico, que nos obriga a refletir sobre os assuntos mais complexos de nossa vida. Mas eu te pergunto, como Tiago pergunta para esta classe de pessoa a qual ele se dirige: o que é a vossa vida? Ele mesmo dá uma resposta dizendo: é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se esvanece. O que é este vapor? Por que ele se retratar a vida desta maneira? Será que é por causa do tempo que é muito curto? Será que ele está se apoderando das ideias do sábio Salomão, que disse: vaidade é tudo vaidade? O que é a vida? Tecnicamente falando, a vida começa no inspirar. O primeiro ato que uma criança faz ao sair do ventre materno é inspirar. E por sua vez, o último ato de um ser humano é o expirar. Corrobora com a palavra de Deus, pois que no jardim do Éden, depois de ter feito o homem do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E na cruz do Calvário, Jesus, nos seus últimos instantes, a Bíblia nos diz que ele, tendo expirado, rendeu o Espírito. Mas o que é a vida? Quais explicações que nós temos? Qual o sentido da vida? Filosoficamente, você não vai conseguir uma explicação plausível, uma explicação satisfatória. Materialmente, com conceitos materiais, você também não vai encontrar uma resposta satisfatória, pois se Salomão disse que tudo é vaidade, foi um homem vivido, um homem que teve posses, bens, mas ele disse: tudo é vaidade. Toda essa correria, todo esse desenfreamento vivido, principalmente nos dias que nós estamos vivendo nessa sociedade imediatista e consumista, pois se há uma correria muito grande para se encontrar a felicidade, pois se propagam por aí uma felicidade que se encontra nos bens, no ter. Mas o que é a vida? É ter? É possuir? É ter alto salário? É ter muitos bens materiais? Conforto? Isso é a vida? A vida se consiste nisso? Não, porque existem muitas pessoas que têm muitas posses, que tinham muitas posses e estão se suicidando. O grau de suicídio está muito grande, o índice de suicídio. E pessoas que às vezes são bem-sucedidas financeiramente, materialmente. Então isso nos leva a crer que a vida, a alegria, a felicidade de se viver não está na concepção de bens.
vai além disso. O que é vida? Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Ele traz um paradoxo. E aquele que quiser que perder a sua vida por amor de mim, ele disse, ganhá-la-á. Ele nos abre uma porta de uma vida futura. Ele abre uma porta para as nossas respostas. O que é a vida? Qual o sentido da vida? Paulo diz na sua palavra que, no primeiro livro aos Coríntios, capítulo número 15, ele diz que se a nossa alegria, se a nossa esperança se consistir somente nesse tempo que a gente passa na terra, então comamos, bebamos e amanhã morramos. Mas a nossa esperança, ele explica no 1 Coríntios capítulo 15, examine lá, que nós temos a esperança de uma vida futura, nós temos a esperança da ressurreição, a vida é eterna. Mas a vida eterna só se consiste através da crença em Jesus de Nazaré, no Senhor Deus. E Ele nos promete, nos garante uma vida de paz. Apocalipse no capítulo 22, ele diz que todas as lágrimas serão enxugadas, mas não é nesse tempo presente, é na vida futura. Então eu trago para você nesta hora uma meditação. Mesmo que você esteja passando pelos piores desertos, eu não vou mensurar aqui qual que seria o melhor, ou o melhor, ou o menor, ou o maior. Mas que você esteja passando pela sua pior angústia, que a sua vida até aqui só tenha sido de decepções, frustrações. Eu quero te dizer que a sua vida, a vida não se consiste somente nesse tempo terreno. Há um intervalo, a morte não é um fim, é um intervalo, mas pastor, como crer nisso? O Senhor Jesus diz no livro de João capítulo 5 que examinai as minhas escrituras, porque vós cuidar ter nela a sua vida eterna. Então o que vale a pena é confiar, é ter esperança, não nesta vida, na vida futura. Eu falo para você que está frustrado, decepcionado com a religião, com a religiosidade, frustrado com os escândalos que têm acontecido. Eu quero dizer que a salvação, ela é muito além da religião. O reino de Deus é muito além do que uma denominação religiosa. Você que deixou de acreditar, deixou de meditar, de procurar nas escrituras sagradas a razão da vida, por alguma frustração, alguma decepção pessoal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas pastor, e a igreja? O mundo jaz no maligno, o sistema do mundo já está corrompido e não há nenhuma condição, a mínima condição de um homem corrompido promover justiça onde quer que ele esteja. Mas qual a minha esperança, pastor? Confie em Deus, busque a Deus, procure saber qual o propósito de Deus para a sua vida. Mas pastor, eu não creio em Deus. Como não crer em Deus? Como não crer? Como acreditar que todo este universo, toda essa complexidade que há no universo, o ser humano, ele foi criado ou feito de um acaso? Há um Deus Criador. E querendo o homem ou não querendo, um dia ele vai se deparar, porque a Bíblia diz que todo joelho confessará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Retome a sua fé, retome a sua esperança, volte a acreditar e a confiar em Deus. O que é a vossa vida? O que você tem feito da sua vida? Para onde você está conduzindo a sua vida? Eu volto a perguntar. Tenha esperança. A vida sem Deus não tem esperança. A vida sem acreditar em Deus é simplesmente uma vida passageira, mas que depois vai se deparar diante do juízo de Deus. Que Deus possa te abençoar e conceder a você uma oportunidade de examinar a Escritura, de procurar um sentido para a sua vida
dentro das palavras de Jesus. O que é a vossa vida? Medite. Entregue o teu caminho ao Senhor. Deus abençoe.